Ele saiu da pobreza extrema de Salvador. Caminhava quilômetros de distância para poder treinar e estudar. Isso porque não tinha dinheiro para passagem. Virou campeão olímpico, virou campeão mundial e agora está próximo da sua aposentadoria. A história sobre Robson ou Brabo Conceição não é apenas só sobre o boxe, mas sim uma das maiores histórias de superação do esporte brasileiro. Recentemente, o Robson falou sobre a aposentadoria. Isso nos leva a uma pergunta: será que estamos vendo o fim de uma era no boxe brasileiro? Porque, independentemente do que acontecer daqui para frente, Robson já entrou para a história do boxe. Ele já fez a sua contribuição. E nesse vídeo eu vou te mostrar como um garoto da periferia de Salvador se tornou campeão olímpico, se tornou campeão mundial e entrou para a história, sendo um dos maiores nomes da nobre arte no Brasil. Robson Donato Conceição nasceu em 1988 em Salvador, na Bahia. Foi criado no bairro de Boa Vista, em São Caetano, uma região humilde da capital baiana. A infância de Robson passou longe de ser fácil. Ele cresceu ao lado da mãe e da avó, sem a presença do seu pai, enfrentando dificuldades financeiras praticamente todos os dias, antes do boxe entrar na sua vida. A realidade dele não era nada fácil, era trabalhar para poder ajudar dentro de casa. Muito antes de ganhar a medalha e se tornar campeão mundial, Robson já lutava pela sobrevivência. Robson já trabalhou como carregador de feira, vendedor ambulante, vendedor de picolé, ajudante de pedreiro, entre outros serviços, e tudo para poder ajudar dentro de casa. E fora do trabalho, Robson caminhava quilômetros de distância, embaixo do sol quente na Bahia, para poder estudar, para poder treinar, e tudo porque ele não tinha condições de comprar passagem de ônibus. Mas parando para pensar, talvez seja daí que surgiu a mentalidade dele de guerreiro, que transformou ele em um Robson ou Brabo. A história do boxe na vida do Robson começa aos 13 anos. Ele começou a treinar por meio de um projeto social, mas tem um detalhe: ele não iniciou com o objetivo de se tornar campeão. Ele começou a lutar e a treinar boxe justamente para poder se defender das brigas nas ruas, mas foi aí que tudo começou. Seu primeiro treinador foi ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Dória, um dos nomes mais importantes hoje na história do boxe brasileiro. Luiz Dória também é conhecido por seus trabalhos ao lado de Acilino Popó Freitas, outro nome grande do boxe do Brasil. E rapidamente Luiz Dória percebeu que Robson ele era diferente, que ele tinha potencial. Robson tinha também disciplina, resistência e fome de vencer. O apelido que todo mundo hoje chama o Robson de O Brabo, ele não nasceu por acaso. Nasceu da personalidade do Robson. Nasceu da coragem dentro do ringue, da agressividade e principalmente da superação. Mas antes disso, antes de O Brabo nascer, Robson, ainda jovem, ele era chamado de o Terror de Boa Vista, em Salvador. Foi um apelido que ele recebeu devido às brigas nas ruas e à fama de valentão no bairro. Porém, o boxe começou a mudar a vida dele, e aquele garoto da periferia de Salvador começou a construir algo muito maior. A carreira amadora de Robson no boxe foi uma das mais longas da história do Brasil. Foram mais de 400 lutas e mais de 400 vitórias, isso segundo o próprio site dele. E aos poucos ele começou a se tornar um dos maiores nomes na história do boxe brasileiro. Pouco tempo depois de conseguir uma vaga na seleção brasileira, Robson conseguiu uma oportunidade para poder participar das Olimpíadas de Pequim em 2008. Infelizmente, ele acabou sendo eliminado logo na estreia, mas ele ganhou algo muito mais importante do que a vitória naquela noite. Foi a experiência de ter uma luta internacional. Depois das Olimpíadas de 2008, Robson participou dos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, e ali ele conseguiu medalha de prata, mostrando que ele já estava evoluindo no cenário mundial. Em 2012, ele voltou aos Jogos Olímpicos novamente, dessa vez em Londres, mas acabou sendo eliminado novamente. Só que naquele momento, ninguém poderia imaginar que Robson, alguns anos depois, iria fazer história. Então chegou o ano da grande mudança, 2016, as Olimpíadas ocorrendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E nesse ano, talvez tenha sido o momento mais importante da história no boxe no Brasil, pelo menos para Robson. Robson estava lutando em casa, carregando a pressão e expectativas em cima dele. Robson estava carregando consigo mesmo um sonho de todo o país. Na luta final da categoria peso leve até 60 quilos, Robson enfrentou o francês Sofiane Omiha e ele venceu por decisão unânime. Naquele momento, Robson se tornou o primeiro campeão brasileiro olímpico no boxe. Foi um feito histórico. E ali entrou o nome dele para a história do boxe no Brasil. Foi o primeiro a conseguir isso.
Depois de ter se tornado campeão olímpico, Robson decidiu iniciar uma nova trajetória na sua vida. Robson decidiu sair do boxe amador e migrar para o boxe profissional. Ele assinou contrato com a promotora Top Rank, uma das maiores no mundo hoje. Ele fez a sua estreia no profissional em novembro de 2016, em Las Vegas, vencendo o boxeador Clay Burns. No boxe profissional, Robson enfrentou grandes nomes da atualidade. Em 2021, ele entrou no ringue para disputar o cinturão da WBC contra Oscar Valdez. Foi uma luta muito equilibrada, mas Robson infelizmente perdeu. Porém, muitos fãs acreditam que ele venceu aquela luta. Depois disso, ele enfrentou Shakur Stevenson, um dos maiores nomes no boxe hoje. Em 2023 veio outra oportunidade, dessa vez contra Emmanuel Navarrete, pelo cinturão da OMB. A luta terminou empatada, mas o grande momento da carreira profissional de Robson viria em 2024. Foi o ano que Robson derrotou Shaq Foster e se tornou campeão mundial da WBC, e entrando definitivamente para o pequeno grupo de brasileiros a se tornar campeão mundial de boxe. A última luta de Robson ocorreu agora, dia 4 de abril, em Brasília. Ele venceu Elber Rogers por decisão unânime. Mesmo com 37 anos, Robson ainda demonstrou técnica, experiência e qualidade. Porém, recentemente, Robson fez algumas declarações sobre saúde, sobre legado e sobre aposentadoria. E isso fez muita gente se perguntar: será que o fim da era Robson ou Brabo está próximo? Mas talvez o maior legado de Robson não esteja nos títulos, porque ele nunca esqueceu de onde veio. E assim como um projeto social mudou a vida dele, hoje ele ajuda jovens através do esporte. Ele participa de diversos projetos sociais em Salvador, oferecendo aulas gratuitas de boxe e oportunidades para crianças e adolescentes da periferia. Em 2024, ele lançou oficialmente o projeto Unino, voltado para a inclusão social e a formação esportiva de jovens. Isso torna a história de Robson muito maior, porque ele sabe que ele não venceu sozinho. Hoje ele tenta abrir caminhos para as próximas gerações. Robson não foi apenas um campeão olímpico, não foi apenas um campeão mundial. Ele virou uma referência para milhares de brasileiros. E independentemente quando a aposentadoria dele chegar, o nome de Robson já está marcado para sempre na história do boxe brasileiro. O ouro olímpico dele pode ter sido histórico, mas a história e o legado são muito maiores. E para você, Robson é o maior nome da história do boxe depois de destruir no Popó? Comenta aqui embaixo do vídeo porque eu quero saber a sua opinião. E se você curte boxe e gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e até o próximo. Valeu!